Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline e bem-vindos de volta à nossa casa aqui em Jerusalém. Hoje nós vamos falar dos pergaminhos do Mar Morto, o achado mais importante da arqueologia bíblica e que mudou a nossa maneira de ler e estudar a Bíblia. Nós vamos ver como e quando esses pergaminhos foram encontrados e por que eles são tão importantes. E falar principalmente de um pergaminho que eu garanto que vocês nunca ouviram falar, o pergaminho do Filho de Deus, que é um pergaminho misterioso e profético que fala do Filho do Altíssimo e que foi por muito tempo escondido do público. E o que está escrito nele vai surpreender vocês. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar entendendo o que são os pergaminhos do Mar Morto e por que eles são considerados um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de mais de 900 pergaminhos encontrados dentro de cavernas no meio do deserto da Judeia, bem próximo ao Mar Morto. E esses pergaminhos têm por volta de 2000 anos, e entre eles se encontra a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada. Agora, como esse tesouro arqueológico foi encontrado? De uma maneira não tão glamurosa. Justamente pastores, jovens pastores encontraram esses pergaminhos. E agora vamos falar da história do descobrimento desses pergaminhos. A nossa história começa em 1947, quando 3 jovens estavam pastoreando suas ovelhas no deserto da Judeia, próximos ao Mar Morto, uma região que tem muitas cavernas. Mas naquele dia, alguma coisa chamou a atenção desses jovens para uma caverna específica. E eles decidem entrar nessa caverna. E quando eles entram no fundo da caverna, eles veem jarros bem antigos. E quando eles abrem esses jarros, eles encontram pergaminhos. Eles abrem os pergaminhos, mas eles não sabem ler, já que os pergaminhos estão escritos em hebraico e eles falavam árabe, esses jovens. Mas eles veem que os pergaminhos são antigos. Talvez eles valessem alguma coisa, eles pegam os pergaminhos e levam para a tenda deles. Eles eram beduínos, quer dizer, nômades que viviam em tendas. E o que eles vão fazer com esses pergaminhos? Eles vão pendurar eles no poste da tenda deles e olhar e pensar o que eles vão fazer. Eles não tinham a menor ideia do tesouro que eles tinham encontrado. E nem que eles estavam ajudando a destruir esse tesouro. Depois de bastante tempo desses pergaminhos rolando pela tenda deles, eles decidem que os pergaminhos são provavelmente bem antigos e que valem bastante dinheiro. Então, eles pegam os pergaminhos e levam até a cidade de Belém, onde tinha um comerciante que comprava e vendia antiguidades. Eles levam esses pergaminhos e o comerciante olha para esses pergaminhos e diz: isso aqui não vale nada, eu não vou comprar isso de vocês, isso provavelmente foi roubado de alguma sinagoga e não quer comprar. E os jovens beduínos seguem buscando um comprador até que finalmente eles encontram e vendem os pergaminhos por $28, o que é o equivalente a $325 nos dias de hoje. E esses pergaminhos nos anos seguintes vão passando de mão em mão, mão em mão, até que alguém entende o que se encontrou, que aquele texto tinha 2000 anos. E agora que se sabe o valor desses pergaminhos, se começam escavações arqueológicas nessa região. Qual o problema? Em 1948 começa a Guerra de Independência de Israel. Israel declara sua independência e todos os países vizinhos se juntam para atacar Israel. E essa região do deserto da Judeia, onde foram encontrados os pergaminhos,
foi atacada e conquistada pela Jordânia. Então a Jordânia, nos anos seguintes, já que ela dominava essa região, eles começaram a fazer escavações arqueológicas e encontrar cada vez mais pergaminhos, totalizando mais de 900 pergaminhos. Infelizmente, eles acham os pergaminhos, mas eles não vão preservar bem os pergaminhos. Eles vão guardar em lugares úmidos e usar, pessoal, até durex para colar um pergaminho no outro. E cada vez que eles estão manuseando, eles começam a, sem querer, destruir os pergaminhos. Eles fazem que 5% de todos os pergaminhos fiquem ilegíveis. E os pergaminhos do Mar Morto vão ficar nas mãos da Jordânia até o ano de 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias e Israel conquista essa região do deserto da Judéia, entre outras também, e junto leva os pergaminhos do Mar Morto, e agora sim se vai começar a fazer estudos sérios sobre eles. Esses manuscritos, na sua grande maioria, estão escritos em hebraico, alguns em aramaico e também alguns em grego. A maioria dos pergaminhos estão escritos em couro, tem também alguns em papiro e tem um pergaminho que é o pergaminho de cobre, que é uma lista dos tesouros do Templo de Jerusalém. Eu falo também desse pergaminho de cobre em um dos vídeos aqui do canal sobre os maiores mistérios de Israel. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês, para quem quiser assistir depois. E eu quero aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo para se inscreverem no canal e deixarem o like de vocês. Pessoal, quando os arqueólogos começam a estudar os pergaminhos, eles têm um desafio gigantesco. Pensem que são 900 pergaminhos, mas muitos deles estavam rasgados, muitos deles estavam faltando pedaços. Eles encontram, na realidade, no total, 15.000 fragmentos de pergaminhos. Imaginem montar um quebra-cabeça sem instruções, sem saber o que tu está fazendo e com peças faltando. Então eles vão pegar esses 15.000 fragmentos e remontar esses mais de 900 pergaminhos. Alguns se encontraram em um estado de preservação maravilhoso, como esse que vocês estão vendo agora na tela, que se chama o Grande Pergaminho de Isaías. Sim, esse aqui é o rolo de Isaías que a gente conhece da Bíblia. E outros pergaminhos foram encontrados em um estado tão deteriorado que a gente não consegue nem ler eles. E depois que eles montam esse quebra-cabeça, se conseguiu descobrir o que está escrito nesses textos. Então, o que está escrito nos pergaminhos do Mar Morto? Há 3 tipos diferentes de textos. O primeiro tipo são a Bíblia hebraica, o que no cristianismo se chama o Antigo Testamento. Só que é uma Bíblia hebraica, pessoal, de 2.000 anos. Os textos mais antigos, inclusive, têm 2.200 anos. E quando os arqueólogos encontram uma Bíblia de 2.200 anos, claro, a primeira coisa que se foi fazer é pegar a Bíblia hebraica de hoje em dia, como a gente conhece, e comparar, colocar livro ao lado de livro, Gênesis ao lado de Gênesis, Isaías ao lado de Isaías e assim por diante. E se pôde ver que a Bíblia hebraica, ela se manteve, que a Bíblia nesses 2.000 anos não foi adulterada. Isso quer dizer que os mesmos textos que se liam há 2.000 anos atrás, nos tempos de Jesus, são os mesmos textos que a gente lê até os dias de hoje. E por si só, isso já é fantástico. Mas além disso, se encontraram livros não bíblicos. O segundo tipo de pergaminhos são pergaminhos de autoria própria. Livros escritos pela própria comunidade que vivia nessa região. Essa comunidade se chamavam essênios. Eles eram um grupo de judeus que viviam de uma maneira bem diferente. Eles buscavam uma vida pura e isolada das grandes cidades como Jerusalém. Esses pergaminhos nos contam como essas pessoas viviam no deserto e no que elas acreditavam. E o terceiro tipo de pergaminhos
são livros apócrifos, quer dizer textos religiosos que não são parte da Bíblia, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, salmos que não estão na Bíblia, o livro de Tobias, o Testamento de Levi, o livro dos gigantes e vários outros. E parte desses livros apócrifos desapareceram da história e que a gente só reencontrou eles graças a esses pergaminhos. Entre esses livros estão o livro de Noé, o livro dos mistérios, o livro da Nova Jerusalém, o livro das maldições, o livro de Malquisedeque e o pergaminho do templo, e o livro do Filho de Deus, que a gente vai daqui um pouquinho ler juntos também. Esses livros que se encontraram em Qumran, que tinham desaparecido ao longo do tempo, nos trazem um conhecimento que tinha desaparecido sobre personagens bíblicos como Malquisedeque, Abraão, Noé, Enoque, sobre Jerusalém dos tempos de Jesus e sobre a Nova Jerusalém, e também sobre profecias escatológicas, profecias da chegada do Messias e do fim dos tempos. E um desses livros que tinha desaparecido e que a gente reencontrou graças aos manuscritos do Mar Morto é o pergaminho do Filho de Deus. E eu quero agora que vocês ouçam esse pergaminho e me digam de quem ele fala. O Espírito de Deus descansou sobre ele, ele se prostrou diante do trono. O Rei, a ira vem ao mundo, e seus anos serão abreviados. Tal é a sua visão, e tudo isso ainda está por vir ao mundo. No meio de grandes sinais, a tribulação virá sobre a terra. Depois de muita matança e massacre, um príncipe das nações se levantará, o rei da Síria e do Egito. Ele governará a terra. Estarão sujeitos a ele, e todos obedecerão a ele. E também seu filho será chamado o Grande, e seu nome será designado. Ele será chamado Filho de Deus. Eles o chamarão Filho do Altíssimo. Mas como os meteoritos que você viu em sua visão, assim será o reino dele. Eles irão reinar apenas alguns anos sobre a terra, enquanto pessoas pisoteiam pessoas e nação pisoteia nação, até que o povo de Deus se levante. Então todos descansarão da guerra. Seu reino será um reino eterno, e todos os seus caminhos serão justos. Eles vão julgar a terra com justiça, e todas as nações farão a paz. A guerra cessará da terra, e todas as nações lhe prestarão homenagem. O grande Deus será a sua ajuda. Ele mesmo lutará por eles, colocando os povos em seu poder, derrubando eles diante deles. O governo de Deus será um governo eterno, e todas as profundezas da terra serão dele. Como vocês puderam ouvir, esse texto fala da chegada do Messias e de questões escatológicas do fim dos tempos. Mas, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito 100 anos antes do nascimento de Jesus. Ele foi escrito no ano 100 antes de Cristo. Mas se a gente pega o que esse texto fala e compara agora com algumas passagens do Novo Testamento, mais especificamente do livro de Lucas, a gente pode ver a linguagem que é igual. Quando o anjo anuncia a vinda de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo:
Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E vemos claramente os paralelos da anunciação a Maria pelo anjo Gabriel com o pergaminho do Filho de Deus. Mas como um texto tão importante como esse não é conhecido por mais gente, esse texto foi encontrado em 1958 pelas escavações arqueológicas feitas pela Jordânia, mas ele foi guardado de uma maneira, se pode dizer, secreta. E esse texto só foi revelado ao público na sua integridade, o texto completo, no ano de 1993. Durante anos, poucas pessoas tiveram acesso ao conteúdo e puderam ler ele. Esse pergaminho, a gente só encontrou uma cópia dele. Outros pergaminhos do Mar Morto, a gente encontrou dezenas de cópias. E também falta uma parte desse texto, já que o original tinha 3 colunas e nós encontramos somente 2. Imaginem o que mais poderia ser revelado se encontrássemos a terceira parte. Os pergaminhos do Mar Morto revolucionaram a nossa maneira de ver a Bíblia. Primeiro, porque são a versão mais antiga da Bíblia encontrada até os dias de hoje. Eles são 900 anos anteriores à segunda versão mais antiga. Quer dizer, nos coloca nos tempos de Jesus essa versão, e a gente pode ver que a Bíblia não foi adulterada e que o livro que a gente usa nos dias de hoje é igual ao que se usava há 2.000 e há 2.200 anos atrás. Além disso, nos pergaminhos do Mar Morto se encontraram livros que não estão dentro da Bíblia e que nos ajudam a entender um pouco melhor como era a vida, o conhecimento e a fé nos tempos do Segundo Templo de Jerusalém. E entre esses livros incríveis está o pergaminho do Filho de Deus, o pergaminho que fala da chegada do Messias, do Filho de Deus, que será chamado Filho do Altíssimo. Mas um livro escrito 100 anos antes da chegada de Jesus, e que o texto a gente pode encontrar semelhanças tão grandes ao Novo Testamento. Tem tantos outros pergaminhos interessantes que se encontraram: o livro dos mistérios, o livro do Templo de Jerusalém, o livro dos gigantes, o livro de Melquisedeque, o livro das maldições e tantos outros. Então, se vocês querem ouvir sobre algum desses livros, deixem aqui nos comentários, e se tiver suficiente interesse de vocês, a gente conta um pouco mais dos pergaminhos do Mar Morto. Mas eu quero desejar agora a todos vocês um bom dia, um grande beijo e a gente se vê na próxima.